Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês aqui com a SBM 250S preta, que é a moto principal do canal, tá? Se você curte essa moto, se inscreve aí, deixa um likezinho, já acompanha, que eu já gravei outros 2 vídeos pra vocês e futuramente eu vou estar sempre gravando mais vídeo de acordo com o meu uso na moto, né? Então eu sempre vou estar trazendo aqui uma opinião de dono de verdade, que inclusive quase não tem no YouTube, tá? Então é um conteúdo até que exclusivo. Enfim, o vídeo de hoje é citando alguns pontos negativos da moto, tá? Lembrando, já adianto pra vocês, a moto tem muito mais ponto positivo do que negativo, tá? Mas é sempre bom o dono já comprar sabendo do ponto negativo. Então por isso que eu vou trazer pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Já vou começar por algo que tá explícito, né? Essa moto ela é uma moto carenada, né? Então é uma moto que você sente um pouco mais a questão da posição, do posicionamento de pilotar a moto. Então quando você está andando nela, você sente um pouco mais a lombar e os punhos, porque você fica numa posição que fica jogando o corpo para frente, que é a posição de carenar. Porém, essa moto, em relação a outras carenadas, ela tem uma posição muito confortável, tanto que é a minha primeira carenada e eu não sinto tanto assim, a não ser que eu ande por um tempo considerável, eu começo a sentir o pulso. Porém, você consegue optar por jogar a dor, parece sacanagem isso, né? Mas jogar a dor para lombar ou para o pulso, porque você consegue controlar o posicionamento com a lombar ou com o pulso. Enfim, outra questão é a altura dela, tá? Dá para perceber, mas a moto é muito baixa. Essa moto está no pezinho agora e quando você joga no pezinho, obviamente a moto ela fica com esse lado oposto mais alto, né? E mesmo assim a moto ainda é muito baixa, rapaziada. Olha isso aqui. Eu não consigo nem abrir. Ó, eu faço isso, ó. Faz um joinha. Eu tento fazer um joinha, eu não consigo, porque já bate. E isso com a moto em pé normal, não chega nem perto, tá? Talvez com o punho fechado, já fica querendo encostar. E o que que acontece? Essa moto, aqui fica a carenagem e aqui um pouquinho para trás já fica a marmita do escapamento. Que inclusive essa moto tem um escapamento muito pequeno, então o escape dela fica todo embaixo da moto. E o que que acontece? Eu, por exemplo, eu peguei essa moto no primeiro dia e arranhou aqui embaixo tudo, tá? Porque eu não tinha noção ainda da altura da moto. E eu passei no quebra-mola que era pequeno. Porém, era aquele quebra-mola que é pequeno, tipo, ele é curto, mas tem uma altura considerável. Então, quando passou o pneu da frente, automaticamente prendeu aqui. A moto perdeu velocidade na hora, travou o meio. Então, isso é um ponto negativo. A moto é muito baixa. Se você comprar ela, você já tem que saber que quebra-mola você não vai conseguir passar muito rápido, que nem você anda numa moto, uma naked normal, então nela você vai ter que passar devagar no quebra-mola. E é um ponto negativo que todo mundo já sabe, no fundo, eu creio eu, mas para quem não sabe já tá aí. Outro ponto negativo também, como eu falei agora, é o pezinho, tá? Essa moto, o pezinho dela não deixa ela num ângulo que você sinta a confiança de deixar a moto, ó. Estão vendo? A moto tá basicamente em pé, tá reta, rapaziada. Então qualquer encostadinha que você dá da esquerda para a direita, você, em questão de traseira, né? Se você for para frente, já inverte, é da direita para a esquerda. Mas enfim, qualquer batida que você der que tá ao lado do pezinho pro lado contrário, a moto vai tombar, tá? Então você tem que ficar muito esperto com isso. É um ponto negativo. Eu tentei forçar, mas não deu resultado nenhum. Então creio eu que realmente é isso aí. Eu vi que algumas pessoas também citaram isso, então provavelmente é da própria moto mesmo. Outro ponto negativo, assim, que eu vi em um canal, mas eu não sei dizer se são todas, mas a minha e a desse mano aí do canal, que tem no YouTube, ele citou algo que na minha também tem. Mas ele disse que a Shinra respondeu ele e disse que é totalmente normal, mas quando você liga a moto, nessa partezinha aqui fica um barulho que lembra muito o barulho que fica nas Ducatis, que é um barulho tec, 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 tec. Você se assusta um pouco se você ficar escutando isso, porque parece que não quer ir embora, sabe? Tem um barulho que fica tac, 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 tac. Pra quem, né, fica muito pensativo, pra quem tem ansiedade, assusta. Eu vou ligar pra vocês verem, talvez eu acho que vocês vão conseguir escutar. Vamos ver. Não sei se deu pra escutar, mas é um barulho meio grilado, né? Fica parecendo um barulho de pedrinha. E ele fica aí, ele não sai, tá? Diz o amigo do YouTube que a Shinra respondeu ele e falou que é da própria moto, tá? Que não tem problema.
Eu não sei dizer se realmente é, mas é isso aí, é um ponto negativo na minha opinião. Quando você tá andando, você não escuta isso aí, mas você escuta outro som também que eu acho negativo. Quando você tá andando em qualquer marcha que seja, se você chega entre o 2 e esse 4, você fica entre 3.000 RPM, cerca mais ou menos, cerca de 2,5, 2, 3 por aí. Ele faz um barulho também meio grilado, meio arenoso, assim, um barulho meio parecendo mais seco, sabe? Pelo que eu percebi, é normal também, em todas as marchas faz isso. Então, é um ponto que eu também acho negativo. Outro ponto negativo. Toda moto carenada também tem esse ponto aqui. Banco traseiro. O banco traseiro da moto, além de ser curto na questão de largura, tipo, ele é fino, ele tem uma borracha boa até em relação a outras carenadas. Ele é mais confortável que outras carenadas mais extremas. Porém, ele também tem uma folga que eu percebi que todos os modelos têm, tá? Eu acho que dá pra enxergar, mas se você mexer, tá vendo? Ele balança, cara. Eu percebi que muitos modelos, muito pessoal no grupo também viu que tava com essa folga aparentemente normal. E o que acontece? Quando você trava esse banco, a trava dela não é central. A trava dela tá para esse lado, então trava mais desse lado. Esse lado fica um pouco mais travado e esse aqui fica mais solto. Então o banco fica assim. Não fica balançando quando você tá andando, mas é estranho, né? Um banco meio bambo. Eu acabei de ligar a moto, eu também lembrei de outra questão, que eu não sei se para todo mundo é um problema, para mim não é. Mas tem gente que não curte tanto barulho. E o que acontece? Não sei se é o caso da ponteira dela ser muito pequena, mas essa moto ela faz um pouco mais de barulho do que uma monocilíndrica normal, na questão que eu digo de original, né? Essa moto original ela faz um pouco mais de barulho do que algumas motos que eu vejo ultimamente na rua. É ruim? Pra mim não, eu particularmente gosto de um barulhinho, mas pra quem gosta de uma moto silenciosa, eu percebi que muitas mulheres principalmente, elas gostam muito. Eu vi na R15 algumas mulheres citando o fato da R15 fazer um pouco mais de barulho com um giro mais alto e gostar de andar com um giro mais baixo. Essa moto aqui, ela faz um pouco mais de barulho, até em giro baixo ela faz muito barulho. Inclusive um ponto positivo também, né? Não era pra eu estar citando ponto positivo agora, mas eu não me aguento. Esse escapamento, ele quer toda hora, ele quer dar uma pipocada mesmo original, cara. Ele quer dar às vezes ele dá uma emboladinha e quer pipocar. Eu gostei disso, particularmente. Vamos citar agora a questão do painel. O que acontece? Não é que o painel é ruim, mas acredito eu que falte umas funçõezinhas. Pra mim, se tivesse mais 2 funções, seria ótimo, tá? Quando a gente passa no painel, a gente só tem a quilometragem principal, o trip A, trip B e Bluetooth. O que acontece? Algumas motos, não são todas também, mas algumas motos marcam quantos quilômetros por litro a moto está fazendo. E ela não marca, a gente tem que fazer a conta de acordo com o trip e a gasolina, quanto que abasteceu, tal e etc. E também, essa moto podia ter uma autonomia também, né? Mostrar quanto que você tem de autonomia. Ia ser muito maneiro, cara, principalmente para quem viaja, né? Porque você tem uma ideia mais ou menos de quanto você precisa para chegar no próximo posto, para você não precisar parar naquele, aquela coisa. Mas enfim, são coisas que não são todas as motos que tem, mas eu acho que é um pontinho negativo, uma coisinha que poderia ajudar. Mas essa moto, no geral, tem muito mais ponto positivo do que negativo, sem dúvidas alguma, tá? Uma coisa que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com mais pessoas, mas esse botão que mexe na multimídia, na telinha da moto, quando eu lavei a moto, acho que foi na segunda semana que eu peguei ela, caiu um pouco de água aqui, que é normal, né? Você tá lavando a moto até quando você anda na chuva molha. Mas esse botão parou de funcionar durante um período. Ele não tava querendo mais passar nada, nenhuma informação na tela. E eu tive que sair com ela e andar. Quando secou o botão, aí voltou a funcionar na tela de novo. Mas é algo que aconteceu comigo, que eu não sei se aconteceu com mais pessoas, tá? Mas é algo que é bom ficar esperto, creio eu. Toda vez que eu tô lavando a moto agora, eu tô ficando esperto para ver se não parou de funcionar de novo. Se parar de funcionar de novo, eu vou entrar em contato com a garantia para saber como que fica. Mas é basicamente isso, rapaziada. Esse é um vídeo aí com alguns pontos negativos da moto. Não considero todos negativos, de fato, porque são coisas que você já tem uma ideia quando você compra ela. E aí, o que vocês acharam? Ainda comprariam a moto do mesmo jeito? Creio eu que a maioria que sim. Rapaziada, obrigado pelo vídeo. Você tem algumas coisas que eu tinha em mente ainda e algumas que me ocorreram. Mas se surgir mais coisas futuramente, se aparecer mais algumas coisas, creio que dificilmente vai aparecer. Eu trago aqui pra vocês, gravo mais alguns vídeos.
E é isso aí, rapaziada. Obrigado pelo vídeo, ter assistido até o final. Curta, comente aí no vídeo. Se você tem alguma dica também, se você gostou do vídeo, curtiu esse formato simples, né? Apenas conversando e mostrando a moto para vocês de alguns ângulos. Inclusive, deixa eu mostrar de traseira para vocês terem uma ideia já no final aqui também, né? Ela fica assim desse ângulo. Deixa eu mostrar do outro aqui. Tem desse ângulo também. E é basicamente isso. Obrigadão, rapaziada, pelo vídeo aí. Vou estar trazendo sempre conteúdo novo. Já tem alguns vídeos no canal também, se você quiser dar uma passada. É só ir lá, curtir, comentar também. E é isso. Obrigadão.